vivemos num momento atípico, o qual, quanto a mim, serve como um teste ao nosso compromisso espiritual com Deus. Serve também de teste ao nosso compromisso com a nossa própria vida, com a nossa família, com a nossa igreja e com a sociedade. A palavra compromisso está cada vez mais em desuso, pelo menos na sua vivência. Ao falar ontem com alguns pastores na Convenção Batista Portuguesa, na Assembleia da Convenção Batista Portuguesa, notei precisamente a tristeza de alguns por notarem que o compromisso das pessoas está a diminuir. E isso entristece o coração de qualquer pastor. Contudo, para os cristãos, a palavra compromisso é a chave para nós conseguirmos seguir em frente quando tudo parece perdido. Reparemos a importância do compromisso. É somente pelo compromisso que Deus tem connosco que nós cristãos sabemos que, independentemente daquilo que nós fizermos, nós seremos amados por Deus. É devido ao seu compromisso, é devido à sua fidelidade. É pelo compromisso que temos nós, os casados, que devemos celebrar o nosso casamento até que a morte nos separe. E damos graças a Deus porque na sexta-feira vamos celebrar o casamento do Guilherme e da Sara e estamos muito contentes com isso. E para o ano, quem sabe, iremos ter mais 2 casamentos na nossa igreja. É algo que nós queremos, é celebrar o compromisso entre homem e mulher, apontando também esse mesmo compromisso ao compromisso de Deus com a sua igreja. É também pelo compromisso que assumimos, os membros desta igreja, que lutaremos para honrar com tudo o que temos, assumindo então o compromisso que fizemos com a igreja, de honrarmos a igreja também com tudo aquilo que nós temos. É também muito importante assumirmos este compromisso, o compromisso que cada um de nós fez quando aceitou ser membro desta igreja, para que a igreja continue a ser igreja. Será que a palavra compromisso ainda faz sentido na nossa vida? Será que dizer assim, eu quero honrar o compromisso, custe o que custar, eu quero honrar o compromisso, será que isso ainda faz sentido na nossa mente? Há uns anos ouvi uma frase do pastor Heber Campos Júnior na Conferência Fiel que fez e continua a fazer sentido na minha mente. Ele diz o seguinte: o mundo aceita ser amante, mas Deus não tolera ser traído. O mundo não se importa que nós não honremos o compromisso, mas Deus não tolera ser traído aos compromissos que nós fizemos com Ele e com a sua igreja. Então o título da mensagem de hoje é Um Amor que nos compromete. Amor a quê? Amor a quem? E compromete-nos a quê? Vamos então abrir as nossas Bíblias em Atos. Atos capítulo 6, versículo 8, até ao capítulo 8, versículo 1. Quando disse isso no primeiro culto, alguns ficaram assustados. Não vamos ler todos os versículos, mas vamos ler alguns. Esta é a igreja, é uma igreja que ama a palavra, ama a leitura da palavra. E isso, de facto, irá acontecer. Vamos então olhar para a vida do primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão. Atos capítulo 6, versículo 8. Vamos ver o primeiro aspecto. Um amor que nos compromete diante da provação. Então, Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Estevão, nome que significa coroa, tinha sido escolhido para ser diácono da igreja, podemos ver isso no versículo 5, para cuidar das necessidades sociais, para cuidar dos problemas das viúvas. Percebemos também, através do versículo 3, que Estevão era um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de sabedoria. Neste versículo 8, vemos também que Deus realizava, através de Estevão, prodígios e grandes sinais para curar as pessoas fisicamente e para curar as pessoas espiritualmente. Dessa forma, podemos ver que Estevão abençoou aqueles que estavam à sua volta. Ele era um servo de Deus, ele era um homem de Deus. Versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então Estevão servia às pessoas, também com a palavra de Deus. E isso causou-lhe problemas com 2 grupos de judeus. O primeiro era composto por antigos prisioneiros de guerra, os quais tinham sido presos por Roma
daí serem chamados os libertos. E o outro grupo era da Cilícia e da Ásia. Presume-se que a discussão de Estevão para com esses grupos tinha a ver com a lei de Moisés, alguns pontos de doutrina sobre o templo e sobre quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então estas pessoas, perante os argumentos de Estevão, não conseguiam contradizê-lo. A ideia até no original é mais forte. Não conseguiam fazer oposição aos argumentos que Estevão estava ali a apresentar. Qual a razão? O versículo antes disse-nos. Estevão estava cheio de sabedoria. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E, na verdade, era a concretização da promessa que o Senhor Jesus Cristo tinha feito anteriormente. Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Quando vos entregarem às autoridades, não se preocupem com aquilo que hão de falar, nem o que hão de dizer. Nessa altura, Deus vos dará as palavras, pois não serão vocês a falar, mas sim o Espírito de Deus, vosso Pai, que falará por vosso intermédio. Agora pensemos. Quantas vezes ficamos calados, pois temos medo de não termos argumentos? Afinal, nós estamos a desacreditar da nossa pessoa ou da pessoa do Espírito Santo? Acreditamos que o Espírito Santo pode falar através de nós? Então porquê é que nos calamos muitas vezes? Agora também, por outro lado, pensemos. Será que se tivermos as palavras certas, formos cheios do Espírito Santo, formos cheios de sabedoria, será que a oposição então vai terminar? Será que os argumentos terminam? Será que alguém que serve a Deus diante do mundo não terá provações na sua vida? Versículo 11 a 14. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o arrebataram, o agarraram, levando-o ao sinédrio, tribunal. Apresentaram testemunhas falsas, que disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o que temos ouvido dizer, que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, quando se perde os argumentos perante a verdade, surgem calúnias para destruir a pessoa. Normalmente as calúnias só aparecem quando as pessoas não têm mais argumentos. Estevão então estava a sofrer uma enorme provação. Provação essa em tudo idêntica àquela que o Senhor Jesus Cristo passou em Mateus capítulo 26, versículo 59 a 66. Porque o Senhor Jesus também passou por mentiras e isso fez com que o levassem preso. E Jesus sempre disse aos seus seguidores, isto não deve ser novidade para nós, que nós iríamos sofrer. Jesus nunca prometeu uma vida tranquila aqui na terra. Ninguém que lê e estuda a Bíblia de forma séria pode ir ao engano. Apesar de haver aí muitas falsas promessas, podiam levar daqui uma injeção de autoestima, mas chegavam lá fora e viam o mundo real. Não é curioso que muitos prometem aquilo que Jesus disse que iríamos perder nesta caminhada? Porquê? Falta compromisso sério com a palavra. Lembra-te, há um custo por seguir a Jesus e nós só somos capazes de sofrer esse custo porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Isto é, nós sofremos o custo de seguir a Jesus, mas nós já não pagaremos o preço. Nós sofremos o custo por dizermos eu sou de Jesus, mas nós não temos capacidade alguma de pagar o preço, porque Jesus pagou no nosso lugar. E por isso é que ele disse, está consumado, está pago. Mas claro, há custo para quem segue a Jesus. E claro que a tristeza vem. E claro que o desânimo vem. Abram Salmos. Salmos é a coletânea mais honesta que há. Se alguém tem dúvidas que o Filho de Deus pode chorar, que o Filho de Deus pode passar por desânimo, leiam Salmos. Há lá alegria, há lá choro, há lá tudo. Lembra-te, nós sofremos o custo, mas já não pagaremos mais o preço. Isso deve animar-nos. Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, colocando os olhos em Estevão,
viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Como ficaríamos nós se estivéssemos diante de um tribunal onde dissessem várias mentiras a nosso respeito e diante de falsas testemunhas? Não é fácil sermos acusados de alguma coisa que não é verdade. Ficaremos desanimados, tristes, preocupados, cheios de raiva ou alegres. Posso dar um exemplo. Não sei se já o contei aqui na igreja. Se contei, peço perdão, mas há sempre alguém que ainda não ouviu. Pelo menos daqui a Filipa e a Arinda sabem, mais concretamente, que há alguns anos a igreja Tondela passou por um momento bastante difícil. Alguém se envolveu na igreja, foi batizado, ele e a sua família, desviaram 50 mil euros à igreja e desviaram à minha igreja à minha família 20 mil euros. E fomos a tribunal. Eu assisti a muitas reuniões quando estava tudo bem na igreja, eu ouvi aquelas pessoas a falarem e no tribunal eles mentiram descaradamente. E eu que tinha assistido às reuniões antes, ao assistir aquilo, meus irmãos, confesso-vos, eu fiquei cheio de raiva. E à saída do tribunal, quando essa família estava a sair, eu tinha cerca de 17 anos, não mais, não me recordo bem. O filho desse senhor, que era mais ou menos da minha idade, passa à minha frente. Eu cheio de raiva. Tentei-lhe dar um murro, mas como eu não tinha muita capacidade, em vez de lhe acertar na cara, acertei na mochila. Estava cheio de raiva. Mas graças a Deus veio depois o nosso advogado a dizer se lhe tivesse acertado na cara em frente do tribunal, estavas numa situação muito grave. Mas, meus irmãos, foi muito duro para mim passar por aquele momento. Imagina o meu pai. Agora, reparem, Lucas diz-nos que a cara de Estevão e a sua morte estava em risco. Era algo que podia acontecer e connosco não. Era só perder dinheiro. A cara de Estevão refletia o rosto de um anjo. Esta expressão revela paz, revela tranquilidade. Alguém próximo de Deus, o mensageiro da palavra do próprio Deus. Há aqui um aspecto também curioso neste texto. O tribunal dizia que Estevão era contra Moisés. E quando estava a ser interrogado, diz-nos o versículo, que o seu rosto tinha um rosto semelhante ao de um anjo. Algo que no Antigo Testamento aquelas pessoas conheciam, algo que o povo viu que Moisés também tinha quando desceu do Monte Sinai com os mandamentos. O que é que o autor pretende nos mostrar? Que Estevão não era contra Moisés. Que Estevão era, sim, como Moisés. Não era contra Moisés, servo de Deus, mas era servo de Deus como Moisés. Sendo assim, o amor de Deus por nós compromete-nos diante da provação, porque sabemos aquilo que nos está reservado no céu. O nosso coração ficará então em paz no meio das provações, até porque as presentes provações em nada se comparam com a glória que nos está prometida. Romanos 8:28. Por isso o rosto de Estevão espelhava alegria no próprio Deus, por saber aquilo que lhe estava reservado. Provérbios 15:3 diz-nos que o coração alegre torna o rosto feliz. O coração abatido provoca a tristeza. Como tem estado o nosso rosto? É verdade que estas máscaras escondem o nosso sorriso, a nossa tristeza, mas às vezes mesmo sem máscaras, que às vezes quase já nem sabemos o que isso é, havia também muitas máscaras que nós usávamos. Como é que tem estado o nosso coração? Depois então de ter sido alvo de tantas difamações, foi dada a oportunidade para Estevão se defender. Mais ainda, foi dada a oportunidade para Estevão desistir. Ele podia ser apedrejado. As acusações então contra Estevão eram a importância da lei, diziam que Estevão estava contra a lei, a aliança do Velho Testamento, diziam que Estevão estava em cumprimento, e sobre o templo, acusavam Estevão de querer destruir o templo ou que Jesus iria destruir o templo. O que Estevão fez, então, Atos capítulo 7, versículo 1 a 50. Não iremos ler esses versículos, mas depois, ao fazerem a leitura em casa, podem ver então a defesa brilhante de Estevão diante do Sinédrio, que o queria acusar a todo custo. Estevão estava cheio do Espírito Santo,
por isso falou com toda a ousadia. Nestes 50 versículos, vemos que Estevão respondeu, dizendo que tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Estevão disse que Jesus cumpriu o Velho Testamento, porque tudo o que está escrito no Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. Não são histórias desligadas. Meus irmãos, pensemos nisto. Qual é a vantagem das crianças das nossas igrejas, que agora nem têm, infelizmente, espero que em breve se resolva, a escola bíblica dominical, mas qual é a vantagem que as crianças têm em saber a história de José, se a mesma não for ligada a Jesus? Qual é a vantagem das crianças conhecerem a história de Daniel, se ela não for ligada a Jesus? Se as histórias do Antigo Testamento não forem ligadas ao Senhor Jesus Cristo, são como as histórias do super-homem. Não interessa. É só conhecimento, mas não traz ligação. Todo o Antigo Testamento é uma estrada para o Senhor Jesus Cristo. Jesus cumpriu o Velho Testamento. Jesus cumpriu a aliança do Sinai, estabelecendo então uma nova aliança com o povo. Nós já não estamos mais debaixo da velha aliança, nós estamos numa nova aliança. Jesus é o verdadeiro templo. Nós já não precisamos mais, principalmente os homens, de haver circuncisão. Se alguém tem dúvidas, pode falar com o Paulo Ribeiro o que é que isso significa. A circuncisão do Velho Testamento. Mas há a circuncisão do Novo Testamento, que é o quê? A circuncisão de coração. Ou seja, a lei de Moisés serviu para mostrar a nossa incapacidade de cumpri-la. A lei de Moisés serviu para nos mostrar que nós não somos capazes de nos salvar. E por isso precisamos de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Então a lei aponta para Jesus. Mostra-nos a nossa incapacidade e a necessidade de termos um Salvador. Então esta defesa ousada de Estevão mostra-nos, então, o amor comprometido diante da proclamação da palavra. Como é que o Sinédrio, o tribunal, reagiu a estas palavras de Estevão? Vamos ainda ver 51. Homens de dura cerviz, teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, vós também fazeis. Então, Estevão sabia que aquelas pessoas tinham um coração duro para com a verdade do Evangelho. Diziam que tinham feito a circuncisão da velha aliança, mas na verdade Estevão estava a dizer: vocês não fazem parte da nova aliança, os vossos corações não foram circuncidados. E porque o seu coração não tinha sido transformado, então aquelas pessoas tinham resistência natural ao Espírito Santo. E resistência a quê? À palavra anunciada. Cada vez que o homem olha para a criação e não percebe a obra do Criador, é na verdade uma resistência à obra de Deus. Até porque o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra da sua criação. Salmo 19:1. Por outro lado, podemos pensar, será que o Espírito Santo tem poder então para quebrar essa resistência? Ou o ser humano tem a última palavra no processo da salvação? Vamos tentar responder mais daqui a pouco e nos próximos domingos. Versículos 52 e 53. Capítulo 7. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós recebeste a lei por ministério de anjo e não a guardaste. Então Estevão estava tão comprometido com a proclamação que não teve medo de dizer àqueles homens que o queriam matar que, na verdade, eles é que eram os assassinos, porque tinham matado o Senhor Jesus Cristo. Qual foi então a reação daquelas pessoas? Versículo 57. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e relhavam os dentes. Aqui é, rangeiam os dentes com raiva contra Estevão. Então Estevão, considerado réu, apresenta o seu discurso e fez com que os seus acusadores passassem a ser réus. Contudo, aquelas pessoas, em vez de pensarem no que tinham feito, encheram-se de raiva. E tal como temos falado, uma pessoa com raiva, uma pessoa com ira é capaz de tudo. Porque alguém com ira, o pior de si vem ao de cima. Não é em vão que a Bíblia nos diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Qual foi, então, a postura de Estevão diante
daquela ira. Versículo 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou, colocou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então o amor que nos compromete diante da provação, o amor que nos compromete diante da proclamação. Então Estevão colocou os olhos no céu e viu uma imagem deslumbrante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ao ver o que viu, Deus estava então a mostrar a Estevão que se agradou da mensagem que ele estava a pregar. E na verdade isso deve ser o mais importante para nós. Deus agradar-se daquilo que nós falamos. Nós, cristãos, não temos o compromisso de agradar o mundo com a mensagem. Não temos. Mas temos o dever de agradar a Deus com a mensagem que proferimos. Estevão, mesmo antes da sua morte, percebeu aquilo que lhe estava reservado no céu. Ele olhou e viu Jesus. E quando temos essa percepção de aquilo que nos está reservado, será sempre mais fácil nós podermos descansar em todos os momentos da nossa vida. A tranquilidade e a esperança de Estevão ainda enfurecia mais as pessoas religiosas. Reparem, versículos 57 e 58. Eles, porém, clamando, gritando em alta voz. Não sei se aqui alguém já viu a série Falda na Netflix. Uma série muito interessante sobre a guerra Israel e palestinianos. Eles têm mesmo o hábito de, havendo alguma coisa, começam logo a gritar uns com os outros. E às tantas, diz-nos o texto, que eles taparam até os ouvidos, porque as vozes eram muito altas. Todos estavam a gritar com Estevão. E arremeteram ou correram contra Estevão. E lançando-o fora da cidade. Reparem no versículo, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde vinha a ser Paulo, o apóstolo. Então aquelas pessoas gritavam tão alto que ao mesmo tempo tapavam os seus ouvidos. Tentem imaginar o cenário onde Estevão estava. Um homem de Deus, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, fazia sinais, fazia prodígios. Estava a sofrer aquilo por ter pregado a palavra do Senhor. Estas pessoas, além dos gritos, levaram-no para fora da cidade. A ideia aqui é tentar erradicar o mal de Israel e apedrejaram Estevão. No fim, os assassinos tiraram as suas vestes como sinal de terem cumprido a missão que Saulo, mais tarde chamado Paulo, tinha confiado ou confirmado. Por isso, lembra-te, o mundo fará de tudo para silenciar a mensagem do Evangelho. O mundo vai fazer com que nós pareçamos ignorantes, ridículos, atrasados no tempo. Não te preocupes. O teu compromisso não é agradar o mundo, é agradar a Deus com a mensagem. Qual é a atitude de Estevão perante o apedrejamento? Será que ele tinha amor por Deus ao ponto de estar comprometido com o perdão? Vamos ver. Porque nós percebemos se estamos comprometidos com Deus, se estamos comprometidos com o perdão. Porque o cristão é aquele que deve tratar o perdão por tu, porque sabemos o quanto fomos perdoados. Versículos 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou, gritou, chorou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, um eufemismo para dizer que morreu. Então, um amor que nos compromete diante da provação. São 3 P's. Um amor que nos compromete diante da provação. Um amor que nos compromete diante da proclamação. E um amor que nos compromete diante do perdão. Reparemos, Estevão estava a ser apedrejado e, ao mesmo tempo, orava para que Deus recebesse a sua vida. Mais profundo que isso, Estevão pediu a Deus para perdoar aqueles homens. Impressionante este testemunho, porque Estevão não ofendeu aquelas pessoas. Estevão não se pôs ali a chamar nomes. Estevão não se pôs a dizer mal de Deus e a fazer contas.
eu fiz isto, 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 e eu estou a sofrer isto. Não. Disse, Senhor, recebe o meu espírito. E perdoou aquelas pessoas no seu coração. Daí esta lição que Estevão transmite-nos. Se o nosso desejo não é a restauração de quem nos fez mal, é porque nós não estamos comprometidos com o amor que nos leva ao perdão. Temos sempre que procurar a restauração das pessoas. Sempre. Até ao último segundo. Sabendo que não somos nós que restauram, mas é Deus através do seu Espírito Santo. Este exemplo de Estevão marca-nos porque ele faz lembrar em tudo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Reparem aquilo que Jesus passou na cruz. Lucas 24:34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão pediu também perdão. Lucas 24:46. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo isso, expirou. Tendo dito isso, morreu. Estevão disse, Pai, Deus, recebe o meu espírito. Recebe a minha vida. Perdoou e morreu. Olhemos também para Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Então Jesus fez o que fez, passou o que passou, pela alegria da glória que lhe estava proposta. Jesus fez tudo para a glória de Deus. Estevão mostrou então um grande compromisso com Deus, perante a provação, perante a proclamação, perante o perdão, por causa da alegria que lhe estava proposta. Qual a alegria que tu esperas? Jesus foi o exemplo para Estevão. Jesus deve ser o nosso exemplo. E mais do que ser o exemplo, Jesus deve ser o nosso Salvador. Jesus deve ser o nosso Senhor. Nós devemos confessar Jesus como nosso Salvador e Senhor. Confessar os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel, que Ele é justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Olhai para o Senhor Jesus e sereis salvos. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Confiai somente em Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Já conhecemos este Jesus. Se o nosso compromisso estiver a falhar, olhemos para Jesus. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Alegrava-se, aceitava a morte de Estevão. Um homem como Saulo aceitou a sua morte, ou a morte de Estevão, e alegrou-se. Mais tarde, e como iremos ver nos próximos domingos, Saulo torna-se um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. O que é que isto nos mostra? Uma verdade incrível. A resistência do ser humano vai até onde Deus quiser. Porque Deus tem poder para quebrar qualquer tipo de coração. Se Deus tem poder para quebrar um homem que matava cristãos, Deus transformou um coração do assassino para alguém que estava pronto a morrer por causa de Deus. Tem poder para transformar qualquer pessoa. A resistência vai até onde Deus disser, chega. Por isso nós oramos pela conversão das pessoas, porque o Espírito Santo tem poder. A pergunta é esta, temos orado? Temos evangelizado? Temos descansado? Alguma coisa vai acontecer. Que Deus nos ajude a continuar este compromisso com o perdão, com a proclamação e com a aprovação. Que Deus nos continue a ajudar a ler e a estudar o livro de Atos, para que em tudo possamos viver para a sua glória. Vêm aí tempos difíceis, eu acredito, mas que Deus nos ajude a honrarmos em todos os momentos. Amém?